Título: A Última Jornada do Bispo, a Tragédia dos Caetés. Capítulo 1. O Naufrágio. Em 16 de junho de 1556, as águas turbulentas do Atlântico castigavam o litoral brasileiro com fúria implacável. Dom Pedro Fernandes de Sardinha, o primeiro bispo do Brasil, encontrava-se a bordo de um navio destinado à Bahia, onde planejava conduzir sua missão de converter os indígenas e fortalecer a fé católica. A embarcação, no entanto, foi surpreendida por uma tempestade colossal que sacudiu o mar e desfez os planos de sua tripulação. O vento uivava e as ondas se erguiam como montanhas líquidas, jogando o navio de um lado para o outro. Os marinheiros lutavam desesperadamente para manter o controle, mas a natureza demonstrava sua supremacia. Dom Pedro, com o rosto pálido e os olhos fixos no céu enfurecido, recitava orações com fervor, buscando conforto na fé que sempre o guiara. Porém, nem mesmo a sua devoção pôde impedir o inevitável. A nau colidiu violentamente com um recife escondido sob as águas, e o casco do navio foi rasgado como papel. O impacto lançou muitos ao mar, enquanto outros permaneceram a bordo, esperando um milagre que jamais viria. Em poucos minutos, o navio foi engolido pelas ondas, e os destroços flutuavam, marcando o local onde tantos sonhos foram destruídos. Dom Pedro e aproximadamente 90 tripulantes conseguiram se agarrar aos destroços e, contra todas as probabilidades, chegaram à costa viva, mas exaustos e aterrorizados. O grupo desorientado se viu diante de uma densa floresta que parecia intransponível, cercada por mistérios e perigos desconhecidos. Não tinham escolha a não ser adentrar o território selvagem, ignorando que a verdadeira ameaça não estava na natureza, mas sim nas profundezas da própria humanidade. Capítulo 2. O encontro com os Caetés. Enquanto o grupo avançava pela floresta, a tensão crescia. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos passos cuidadosos sobre a vegetação e pelos sussurros de orações murmuradas com ansiedade. Dom Pedro, apesar do cansaço, tentava manter a calma e a esperança nos corações de seus companheiros, mas o medo do desconhecido pairava no ar como uma sombra invisível. Após horas de caminhada, os sobreviventes se depararam com uma clareira, onde foram surpreendidos por um grupo de indígenas caetés. Os homens, com os corpos pintados e adornados com penas coloridas, observavam os forasteiros com desconfiança e curiosidade. Para os caetés, aqueles homens brancos representavam uma ameaça ao seu modo de vida, pois já haviam ouvido relatos de outros grupos indígenas sobre a crueldade dos colonizadores. Dom Pedro, em um gesto de boa-fé, tentou comunicar-se com os indígenas, mostrando um crucifixo que pendia de seu pescoço e pronunciando palavras em uma língua que os caetés não compreendiam. Para ele, o símbolo da cruz era um sinal de paz, mas para os caetés era apenas mais uma estranheza dos estrangeiros que invadiam suas terras. Os indígenas deliberaram entre si e decidiram capturar o grupo de náufragos. Os caetés, conhecidos por sua força e coragem, levaram os prisioneiros para sua aldeia, Fez, onde os anciãos e o cacique decidiram o destino daqueles que haviam chegado inesperadamente ao seu território. A tensão aumentava a cada momento e a esperança de sobrevivência do grupo diminuía rapidamente. Capítulo 3. O Ritual de Morte. Na aldeia dos Caetés, os prisioneiros foram mantidos sob vigilância rigorosa. Dom Pedro, agora consciente do perigo mortal em que se encontravam, continuava a rezar, pedindo por um milagre que pudesse salvá-los. Ele não compreendia a cultura dos Caetés e tampouco estes entendiam a importância do bispo para a igreja e a colônia portuguesa. Para os Caetés, aqueles homens representavam o invasor, o destruidor de suas terras e tradições. Os dias passaram lentamente e as tensões entre os dois grupos apenas aumentavam. Os Caetés, que já haviam sofrido nas mãos dos colonizadores, viam naqueles prisioneiros uma oportunidade de vingança. Os anciãos da aldeia realizaram um conselho para decidir o destino dos náufragos, e a decisão foi unânime: eles seriam sacrificados. Na noite seguinte, um grande ritual foi preparado. Os caetés, em trajes cerimoniais e pintados com cores vibrantes, iniciaram as danças e cânticos em torno de uma grande fogueira. O calor do fogo iluminava o ambiente, projetando sombras dançantes nas árvores ao redor. O grupo de náufragos, agora acorrentados e debilitados, assistia com horror o que seria o início de seus últimos momentos. Dom Pedro, percebendo o que estava por vir, ergueu a voz em um último ato de fé, rezando por todos os seus companheiros. Porém, suas palavras foram abafadas pelos gritos e cantos dos caetés, que iniciaram o ritual de morte.
Um a um, os prisioneiros foram levados ao centro da aldeia, onde foram sacrificados e devorados em um ato que misturava tradição e vingança. Para os caetés, aquele era um ato de justiça, uma forma de proteger sua terra e seu povo dos invasores que traziam destruição e dor. Mas para os portugueses, esse evento se tornaria uma tragédia que ecoaria por séculos na história do Brasil. Capítulo 4. A retaliação portuguesa. A notícia do trágico destino de Dom Pedro Fernandes de Sardinha e de seus companheiros não demorou a chegar aos ouvidos das autoridades coloniais na Bahia. Quando o governador-geral, Mendes Sá, soube do que havia ocorrido, ficou horrorizado e irado. A morte do primeiro bispo do Brasil nas mãos dos caetés foi considerada um ato imperdoável, que não poderia passar sem punição. Com o apoio da Igreja e do rei de Portugal, Mendes Sá organizou uma campanha militar para exterminar os caetés e punir os responsáveis pelo sacrifício do bispo. Tropas foram enviadas ao litoral nordestino, onde durante 5 anos travaram uma guerra brutal contra os caetés. Os indígenas, que conheciam bem o terreno e eram guerreiros formidáveis, resistiram ferozmente à investida portuguesa. No entanto, a superioridade numérica e armamentista dos colonizadores, aliada à determinação em vingar a morte do bispo, levou os caetés a uma posição cada vez mais insustentável. Aldeias foram destruídas, famílias desmanteladas e o povo caeté foi caçado implacavelmente. A retaliação portuguesa foi implacável e marcada pela crueldade. Muitos caetés foram capturados e escravizados, outros fugiram para o interior, onde tentaram sobreviver como podiam. O povo que outrora habitava vastas áreas do litoral nordestino foi reduzido drasticamente e sua cultura quase erradicada. Os missionários que acompanhavam as tropas viam na guerra uma oportunidade de converter os indígenas sobreviventes ao cristianismo, mas poucos restaram para ouvir suas pregações. O genocídio dos caetés foi uma mancha indelével na história da colonização do Brasil, uma tragédia resultante do encontro brutal entre duas culturas tão diferentes. Capítulo 5. O legado do sacrifício. A trágica história do naufrágio de Dom Pedro Fernandes de Sardinha e do extermínio dos caetés não foi esquecida. Para a Igreja, o bispo tornou-se um mártir, um símbolo da luta pela fé em terras distantes e hostis. Relatos sobre sua morte circularam na Europa, alimentando o imaginário de missionários e colonizadores sobre os perigos do Novo Mundo. Entretanto, o preço pago pela vingança foi alto. O genocídio dos caetés marcou o início de uma era de violência e repressão contra os povos indígenas do Brasil, que continuariam a sofrer nas mãos dos colonizadores por séculos. A história dos caetés tornou-se um exemplo de resistência, mas também de destruição cultural. No litoral nordestino, o nome de Dom Pedro Fernandes de Sardinha foi eternizado em lendas e histórias contadas pelos poucos indígenas sobreviventes e pelos descendentes dos colonizadores. A floresta onde ocorreu o encontro fatal entre os náufragos e os caetés passou a ser vista como um lugar amaldiçoado, onde a memória dos mortos ainda assombra aqueles que se aventuram em suas profundezas. A história de Dom Pedro e dos caetés é um lembrete sômbrio das consequências do choque entre culturas, da intolerância e da brutalidade humana. É uma narrativa de fé e violência, de resistência e aniquilação, que continua a ecoar na memória coletiva do Brasil. A tragédia dos caetés e o sacrifício do bispo permanecem como testemunhas silenciosas de um passado que, apesar de distante, ainda ressoa nas terras onde tudo aconteceu. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.